Boa noite, boa noite. Iniciando mais um Nilo Insights, conforme sempre combinado, toda segunda às 19 horas. E como sempre, sem muitas delongas, passo a- o bastão para essa dupla. É com vocês, meus amigos. Obrigado. Cara, Obrigado, boa noite, gente. é sempre aleatório, né? O jeito que ele vai passar a bola aí é no randômico. O Dário perdeu o início da gravação. Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui. Eu acho que a gente tem. Não foi? Vocês estão vendo? Estão, né? A gente tem um insights hoje de virada de mês. Eu acho legal quando casa essas datas, que dá a possibilidade da gente refletir, né, sobre o que aconteceu no mês passado, e tal. Particularmente, a gente vem acompanhando, né, toda semana as narrativas estão meio repetitivas aí, então não vai ser nada muito novidade. Mas é fato que o mês passado, agosto também, lá por meados de julho que a coisa começou a desandar para ativos de risco. Né, para ativos de não risco também, né? Não sei onde vocês se esconderam aí, mas as carteiras esse mês elas performaram abaixo do CDI, em sua grande maioria. Algumas com mais apetite aí de volatilidade, chegando a dar negativo pontualmente no mês, né? Numa janela maior, bastante positivo. Mas é fato que esse terceiro trimestre do ano não foi muito bom aí para as alocações para as alocações de capital. Especificamente dessa semana, da semana passada, acho que vocês viram aí o noticiário de sábado que os Estados Unidos está passando por aquela discussão orçamentária, né, de aprovar o orçamento. E aí, sábado, chegaram num acordo até que foi mais rápido do que aquela discussão do meio do ano sobre o teto de gastos, né, o teto da dívida. Mas também foi não é uma decisão, né? Uma colaboração aí meio que provisória. Então, o Senado e a Câmara aprovaram uma medida temporária até o dia 17 de novembro, né? Então, dá um fôlego, porém a coisa lá, realmente, eles já passaram por momentos mais fáceis do que eles estão passando. Só que como tudo começa por lá, né? O mercado financeiro, o mercado de capitais começa por lá, acaba que o estresse que eles passam é exportado para o resto do mundo, né? Se a gente tem um problema aqui interno, só a gente vai sofrer. Lá, eles exportam crise. Então, por mais que tenha muito desse movimento risk-off sendo originado lá nos Estados Unidos, a gente vê todos os ativos sendo impactados, né? Então, se a taxa de juros lá sobe, né? Se a curva abre, todas as curvas vão abrir. Se a curva de lá abre, o dólar fortalece em relação a todas as moedas. E aí a gente vai aqui no Brasil, né? Vai sendo impactado negativamente e o que explica aí performances abaixo dos benchmarks. É, Acho que, sim, para destacar alguma coisa que aconteceu também durante a semana, teve decisão de política monetária no México, manteve taxa de juros por lá. O México é um banco central que está mais focus, né, principalmente desses emergentes. A gente vê basicamente todos já cortando taxa de juros, mas o México tem segurado porque eles têm a questão. Eles atraíram muito capital, tem a questão de nearshoring lá do lado dos Estados Unidos, né? Então, é um país que ainda está lutando contra a inflação. É, Aqui eu vou passar uma série de gráficos e tabelas agora, que eu acho que depois eu dou uma encurtada no que eu vou falar. O Ale também mostra aí os gráficos que ele achar mais legal, né? Ele passou no grupo também um resumo do fechamento de mês, então seria legal ele trazer também essa visão. E então eu vou passar essa série de gráficos e tabelas meio mais ilustrativo e depois a gente abre para discussões, tá? Mas que isso aqui está nos mostrando, né? A taxa de juros nominal lá nos Estados Unidos, real aqui no Brasil e como elas abriram, né? Em relação a mês passado, a semana passada e agora, né? Mais recente aí, fechamento de mês. Então perceba que
em um mês, pô, a taxa de juros, tanto lá nos Estados Unidos como aqui, abriu bastante, né? A gente está falando de taxa numa duration aí de uns 10 anos, né? Que é essa duration ideal. Vamos pegar aqui o que seria a NTNB 2035, saiu da casa dos 5 para a casa dos 6. Isso é bastante, tá? Tem uma conta de meio de padeiro aí, uma regra de bolso, que é pegar esse diferencial de taxa, né? Que chama de one, e multiplicar pela duration do papel. Então, 1% aqui numa NTNB 2035, vamos supor que seja bullet, né? Que ela vença só, que ela tenha a duration igual ao vencimento, os fluxos de caixa sejam em 2035. Estamos falando aí de 10, 12 anos. Esse 1% significa mais ou menos esses 10, 12% em valor, né? Então, um cara que está na NTNB, está lá na renda fixa, pô, renda fixa, IPCA+, do Tesouro, o papel mais seguro dentro do país, né? O papel soberano, você está perdendo 12% em um mês, né? É questão de um mês, não estou falando no ano, não estou falando na sua vida, em um mês. Tudo bem, lógico que a duration não é bullet, né? Se eu não me engano, tem até um papel bullet, mas ele não é muito negociado. Mas que a duration seja metade, vai, 5%, o cara tá perdendo 5% numa NTNB só em setembro, né? Muita coisa. Aqui, acho que reforço o que eu acabei de dizer, né? O quanto os DIs me surpreenderam, coisa que eu constantemente falo com a Lê. Pô, não lembro de outro mês que teve DI abrindo aí quase 100 basis points, né? Seria 1% aqui de taxa, né? 10% de movimento quase. Então, de novo, perder 10% numa renda fixa, isso é volatilidade de renda variável, né? É só quando você está em ações que você aceita ou entende perder 10% no mês. Numa renda fixa, não. Então, esse mês foi bastante duro. Claro, teve questões internas também, né? A volta das narrativas de déficit fiscal aqui no Brasil, o mercado não está comprando essa zeragem de déficit para o ano que vem, tem receita superestimada, enfim, tem um monte de motivo, mas, de novo, eu quero condensar um pouco o que a gente vai falar hoje, mostrar mais dados, e aí a gente entra numa análise aí mais prática. Aqui um pouco dos índices, né? Então, o que aconteceu, principalmente em setembro, vamos olhar mês fechado, aproveitar. Pô, não teve ninguém que se salvou, né? Uns piores, outros melhores. O Ale destacou hoje no nosso grupo lá de traders que o Brasil no relativo ainda tá bem, né? Mas é fato que todo mundo sofreu bastante aqui, né? Isso, lembrando, índices de ETF em dólar, tá? Então tem variação cambial aqui dentro também, não é o Ibovespa puro. Alguns índices agora sim, né, do nosso Ibovespa aqui em reais. Então a gente vê que em setembro só dois segmentos se salvaram, materiais básicos, muito por conta de commodity, e aí commodity a gente vai ter que voltar a destacar petróleo. E utilities, né? Não sei, não vi nada que me chamasse atenção para justificar isso. Pode ser valuation, pode ser mercado interno, né? Mas é fato que mesmo assim, esse foi o melhor, subiu 1,5. A gente vê o segmento de consumo, pô, devastado aqui, né? Finanças, ruim também. Small caps como um todo sofrendo. Até fundo imobiliário que tava vindo como destaque aí do ano, teve um revés no mês de setembro. Commodities ou petróleo não nos esqueci a palavra, não nos decepciona, né? Então, subindo mais quase 11% aí no mês, e já em 12 meses, né? Ou no ano acumula 16%, em 12 meses 22%. É de longe a commodity em destaque. Cansamos aqui de falar também em motivos, né? Então, redução de produção pelo OPEP, estoque muito baixo, principalmente nos Estados Unidos, né? Aqueles estoques estratégicos tendo que voltar a comprar. Mas eu tenho até um slide mais para o final dessa apresentação que vai mostrar que vai mostrar essa diferença, né?
tem como as commodities estão indo meio que cada uma para um lado, por isso que fica difícil também a gente desenhar um cenário macro mais assertivo, que de um lado a gente vê petróleo subindo muito, o que seria um, um indicador inflacionário, né? Petróleo é muito pesado em cestas de consumo, então se o petróleo está aqui chegando perto, né, de US$ 100, a gente pode ver algum repique de inflação ou alguma resiliência. E aí, por outro lado, o ouro caindo quase 3,5% aqui só em um mês, né? Na semana também, semana horrorosa para ouro, 3%. O que indica que a inflação estaria, o jogo contra a inflação estaria ganho. O ouro, enfim, vai ser simplista eu falar que ele só é concorrente de taxa de juros, mas é fato que é uma das principais coisas que a gente tem que acompanhar. O ouro em si, ele não faz nada, ele, né, não paga dividendos, pensando em mercado de capitais, tá? Não no uso do metal. Mas ele não te paga dividendos, tal, então você só depende do ganho de capital nele, né? Da variação em preço. Então, quando a gente está com um cenário de taxas de juros alta, o ouro perde, né? Perde atratividade, porque é isso. Por que que eu vou comprar ouro se eu posso deixar o meu dólar sendo remunerado a 5% ao ano? Só que em ambientes inflacionários, você perde. Inflação é perda de poder de compra da moeda, né? Então, você volta a se proteger em ouro. Então, cenários meio inflacionários, o ouro vai muito bem. Então, essas coisas estão meio que apontando em direções opostas, né? De um lado, tem a principal commodity inflacionária me sobe 20% quase no ano, e o petróleo, tudo bem, no ano tá positivo, mas tendo um mês muito ruim, né? Um mês que petróleo estourou, foi um dos piores meses para ouro, aquela brincadeira que a gente faz do quem tá mentindo. Aqui falando um pouco mais de moedas, né? Então o DXY também, o Ale mostra isso graficamente, fica mais legal. Mas setembro, um mês bem forte para o DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas. E aí, olhando para o nosso real, né? O comportamento dele. Então, o dólar subiu em relação ao peso mexicano e libra esterlina caíram, enfim. A gente teve um cenário misto aí para real, mas fato é que contra o dólar também perdemos valor aí, perdemos posições para moeda forte. Aqui que eu falei, né, o slide que eu queria trazer. Então, são coisas que elas não estão se conversando, e isso explica a dificuldade que a gente tem nesses momentos de fato traçar um cenário que faça mais sentido, né? Que a gente consiga ter uma previsibilidade. Então, assim, ações sendo derretendo, né? Sendo despejadas como se uma recessão já tivesse encaminhada, já tivesse contratada. Aí, por outro lado, a gente vê Fed reforçando aí, principalmente pelos principais interlocutores deles, reforçando um soft landing, que a inflação ainda é resiliente, que a economia ainda é resiliente e que essas taxas de juros têm que subir, mas elas sobem como se a gente estivesse num quadro inflacionário muito pior, né? O Fed tá falando em perseguir a meta lá de 2%. A gente está vendo taxas de juros que não vimos nos últimos 15, 20 anos. O ouro também, né? Como eu destaquei na tabela, com quedas como se a inflação fosse um problema ultrapassado. Preço de casa, eu não sei se vocês estão acompanhando o mercado imobiliário americano. Confesso que de tudo que eu acompanho, é o que eu menos acompanho, mas acompanho relativamente bem aí para entender que eles estão passando por um cenário desafiador também. Então, os preços das casas novas, elas estão subindo muito pela falta de oferta de casas no mercado, né? Então, como a hipoteca está muito caro, o pai de família lá, né? As famílias, elas têm que tomar a decisão de se eu trocar de casa, eu vou assumir uma dívida mais cara. Então, o cara não troca. Só que quem não tem a casa, que quer comprar, não consegue acessar essa casa, acessar esse estoque. Só consegue comprar novas casas. E aí a oferta é mais restrita, os preços estão subindo. Só que estão subindo num cenário de taxa de juros muito alta. Então você vê a hipoteca explodir com o preço de casa também explodindo, né?
Eu não sei vocês, mas eu acho que eu vi um filme sobre isso aí que o final não foi muito legal. Então as coisas não estão se conversando. Independentemente, assim, a gente é agnóstico, né? Eu gosto de me posicionar mais no lado positivo das notícias, ter uma cabeça mais otimista, mas a gente é agnóstico, a gente vai ganhar dinheiro em qualquer oportunidade que exista. Então tem muita oportunidade aqui dentro desse slide, mas mais do que isso, né? A gente fica muito atento porque se existem sinais contrários e adversos, a gente pode estar entrando num desses cenários que é o mentiroso. A gente pode estar escolhendo, tá alocando dinheiro no mentiroso, né? Enfim, deixa eu ver. Ah, não, tem mais um aqui. Aqui é só para, ficou meio fora de contexto, mas só para fechar com chave de ouro aí. Um gráfico que acho que eu já trouxe, mas eu peguei ele atualizado, sobre os principais compradores e vendedores institucionais, né, de treasuries, dos bons americanos. Então, os hedge funds estão aqui, né, à direita. Eles continuam vendendo, continuam aumentando as posições shorts, enquanto que os assets managers continuam comprando os bonds, né, as treasuries. Então tem duas forças mais ou menos equivalentes aí em players institucionais, um aumentando compras, outro aumentando vendas, que acho que reforça o que a gente eu acabei de falar aqui no último slide, que existem sinais contrários por toda a economia. Pô, quem que tá certo, o asset management ou hedge funds? Não sei, alguém vai ganhar. Não dá, no curto prazo não dá para esses dois ganharem. Se um está comprando, outro vendendo, alguém vai perder. Então, a gente escolher bem os lados aí e, e ficar do lado do vencedor sempre. Então, era isso. Como eu disse, né, eu tentei passar hoje mais rápido. O Ale apresenta seus gráficos aí e a gente abre para discussões. Bom, compartilhei aí, vocês estão vendo minha tela. Também. Show de bola. Vou começar então aí pelo pai de todos. O Urba sempre destaca que os juros dos Estados Unidos é aí a matriz, o que move o mercado, trazendo aqui o gráfico mensal. Nós estamos numa sequência aí de 1, 2, 3, 4, 5 meses seguidos de alta, e eu tenho um alvo terminal aqui em 5,25. E muito provavelmente a gente vai buscar, né? E isso daí colabora, né, para uma queda do S&P 500, que puxa a nossa bolsa, para uma alta do DXY e para uma queda aí, uma alta também do dólar frente ao real, né? Então, um mercado aí que dita as regras do mundo, muito feio, bem esticado, não tem nenhum respiro e nenhum sinal aqui gráfico de que vai cair. Né? Essa semana a gente vai ter a divulgação de dados super importantes nos Estados Unidos. Então vai ter aí quarta-feira os PMIs, que é bem importante, estoque de petróleo, que é inflacionário, a depender do que vier aí o preço pode dar uma inflacionada. Eu vou mostrar depois o gráfico do petróleo, hoje ele deu uma bela de uma recuada. Quinta-feira, pedidos iniciais por seguro-desemprego, que também gera volatilidade. Se a gente tiver um número aqui muito abaixo do esperado, do consenso, vai dar mais razão aí para o pleno emprego, né? E, pô, isso daí também é algo inflacionário. E na sexta, o payroll, né? O tão esperado payroll, uma vez por mês divulgado. Esse é o dado mais importante do que diz respeito aí a empregos. E o mesmo racional, né? Se vier com um número muito abaixo aqui do esperado, complica, né? Fica complicado aí. Então, tá aqui. Passar agora pelo S&P 500 futuro. Ele teve aqui hoje, né, uma abertura com gap de alta, devolveu bastante aí o movimento, ficou muito feio. Uma sinalização de pullback com uma tendência clara, né, de baixa, aqui uma tendência secundária de baixa, a primária ela ainda é de alta, guiada pela média móvel de 200, mas está aqui uma situação de fato aí bem delicada para o S&P e isso acaba refletindo aí para a gente, tá? Nossas a cesta de moedas, o DXY, cadê? Tá aqui. Também mega inclinado para cima, numa super trend, não consegue perder as médias e agora não tem caminho livre, teoricamente, até o próximo topo,
ali na casa dos 115. Aí vai chegar lá, putz, tem tudo para ir, mas vai demorar ainda um pouco, né? A gente está numa super trend, não tem nenhuma correção forte. O esperado seria uma correção um pouco mais forte para ele tomar fôlego e continuar a subir. E o curioso é que o euro, né, como divisa ali do continente europeu, está perdendo muito valor de mercado. E não está só atrelado ao dólar, ao fortalecimento do dólar. É algo lá da região também, né? E isso favorece, sem dúvida alguma, uma fuga de capital para os Estados Unidos, para o dólar, porque ele acaba se tornando um pouco mais seguro, né? O nosso real com isso, aquela minha ideia de testar os 4,30 vai ficando cada vez mais distante, né? Ele volta a fazer um grande de um repique. O gráfico mensal aqui está querendo superar as médias curtas, e se conseguir vencer essas médias curtas aqui no mês de outubro, a probabilidade é que venha buscar aqui a casa dos 5,30, né? Então eu vou ter uma distância aí de R$ 1 para aquilo que eu considero normal para o dólar vir buscar, né? Bem feio aqui para o nosso real, dólar embicando para cima por todo o cenário aí que a gente já passou. IBOV. O IBOV, o fechamento mensal do IBOV, apesar de tudo, não foi tão feio, tá? A gente fechou aí com uma alta de 0,71 em setembro. Começamos estressados já, agora outubro, com uma queda de 1,29, mas no comparativo com o mundo afora que eu fiz, a gente fechou muito bem. Porque, por exemplo, o S&P, cadê o S&P? Ele caiu 4,89, Nasdaq 4,97, Dow Jones 3,56. Então, no teórico, a gente ficou muito bem. A Vale puxou aí 3,84 de alta e a Petro fechou com 8,45, uma bela alta aí para Petro. Se a gente for fazer um balanço aí do que puxou bastante o IBOV para baixo com peso, né, não deixou um fechamento um pouco mais saudável, dou um destaque aí para o índice financeiro, né, tem um peso ponderado muito forte dentro do nosso índice e ele caiu 1,80. E o small caps aí no geral caiu 2,84, né? Então, assim, apesar do cenário, não foi tão ruim, né? Não foi tão ruim quanto eu imaginava. O que está dando um destaque bem negativo aqui. Opa, cadê? Aqui é o nosso DI. DI de um dia, né? Pô, perdeu uma linha de tendência de baixa forte e esticou. Está bem esticado no movimento. Uma sinalização de pullback não tem cara de que vai voltar a cair. Então, a expectativa agora do nosso DI é que ele rompa aqui a casa dos 10, 11, para buscar média e região de suporte, resistência anterior aqui na casa dos 11,45. Em certa parte, até que é bom isso, porque o diferencial de juros dos Estados Unidos para o Brasil ele não pode ficar muito achatado, porque senão a gente não tem entrada de capital estrangeiro, que tem o lado bom e o lado ruim, mas eu prefiro que entre o capital estrangeiro no Brasil, né? Seja ele através de DI, de títulos ou até mesmo em ações, mas é sempre interessante que a gente tenha uma positividade aí na nossa balança. Então, quanto maior a taxa dos Estados Unidos e a nossa baixa, pô, o investidor vai querer levar o dinheiro para lá, sem dúvida alguma, né? Se comparado com o Brasil. E aí ele fez um movimento técnico, né, de reversão da tendência de baixa em alvos, né? Eu sempre faço esse tipo de estudo diariamente aí no intraday, em qualquer tempo gráfico, isso aqui tem funcionado. Bateu aqui num primeiro alvo e repicou, né? Repicou bastante aí, ficou bem feio, puxando bastante. Petróleo, como eu comentei, deu uma bela de uma recuada hoje. Deixa eu colocar no diário. Também depois de ter atingido aí alvos de um segundo espelhamento, né? Então, o primeiro espelhamento do range aqui bateu
nos $91 aproximadamente. Tinha um outro alvo desta última pernada de baixa na casa dos $95, que já era esperado, tá? Tem um tipo de resistência. A gente até falou, né, Urba, quando você estava montando o Petro, pô, petróleo a 95 para mim é o suficiente. E foi lá, cravou os 95, recuou. Tem que segurar aqui agora nos 87. É o topo prévio não foi testado depois de ser rompido. É natural que venha buscar essa região para talvez voltar a subir. E isso, claro, né, esbarrou na Petro. Petro aí tem um sinalzinho de topo duplo nessa região, perto de um segundo alvo desse espelhamento, e mira agora, né, um terceiro alvo, um alvo mais longo em 31,95, e assim como o próprio Brent, né, um teste nesse topo que foi rompido. Esse topo não foi testado, ele foi rompido inclusive com um gap, né, os gaps no geral tendem a ser fechados, então não estranharia aí se Petro voltasse aí para 30,88. O que é ruim, né, porque puxa bastante aí o nosso índice para baixo, né? Se Petro cai, inevitavelmente aí o nosso índice cai também. E vale numa grande lateralização agora, tem gaps a serem fechados aqui nessa faixa, mas está travado aqui nessa região. Então 61,52 é excelente compra, 70, R$ 71 aí é um bom ponto para você fazer uma parcial, né? Colocar uma parte do lucro no bolso para ver se continua subindo, se recupera. China fechada, né? China fechada não traz nenhum tipo de movimento para o minério, então o minério praticamente estável na sua movimentação. E se não me falha a memória, a China fica fechada a semana inteira, até sexta-feira, China fechada. Então o minério vai caranguejar durante essa semana, não vai ter nada de interessante aqui na visão de minério, e Vale também deve ficar aí andando de lado, não colaborando para uma movimentação mais abrupta aí para o nosso índice, né? E com relação aos cenários, né, o que o Urba comentou aí de controversos, nada conversando com nada. Nesses momentos, eu acho que a melhor opção para quem está investindo é ter muita cautela, porque tanto para explodir quanto para cair, né, para o lado bom, para o lado ruim, e de forma muito forte, acelerada, é 2. Né? Quando o pânico, obviamente, ele vem de forma mais abrupta, né, candles aí mais rápidos, mas para acontecer uma movimentação forte para qualquer direção, é coisa boba, porque de fato nada está se conversando muito bem. Então ficou legal aí também o slide. Não tinha todos aqueles dados que você comentou, mas para mim também já estava estranho, muita coisa andando de forma irregular. E com relação às casas nos Estados Unidos, eu já comentei com vocês, tem um amigo meu que mora lá, e de novo, ele fala que o que está passando aí na mídia e tudo mais é só uma fração do que de fato está acontecendo, e ele fala do aluguel, ele não tem uma casa própria ainda, que o aluguel está ficando praticamente impraticável lá. Né? Tá subindo pra caramba, a gasolina subindo pra caramba, o custo de vida aumentando aí pra caramba. Então dá aí um crédito a mais na questão do mercado imobiliário que o Urba trouxe aí pra gente. Boa. Você estava falando do petróleo aí, e principalmente a nossa posição em Petro. Todo mundo sabe que a gente tá comprado em petróleo faz algum tempo, né? Desde o começo do ano, pegamos bem, mas também não é interessante nem para nós que esse petróleo exagere na alta, porque é uma posição pequena da carteira, a gente não tem tudo em petróleo, deve ter, sei lá, vou chutar aqui, mas se passar de 5% é muito. Então tem 95% que vão sofrer se esse petróleo não parar de subir, né? Ele entrou como outros instrumentos de hedge, está ajudando muito a carteira, né? A carteira ela não terminou no negativo esse mês, entre outras coisas, mas principalmente por conta do petróleo. Mas eu não quero ver esse petróleo a $150 o barril. Isso vai destruir todo o resto das carteiras aí, dos cenários, né? Então, Sim. é só um hedge, né? Eu pedi para os deuses do mercado aí parar de exagerar, que era só brincadeira, não precisa chegar a 150.
É, 150 é bem longe, né? Tem uma região aqui que eu acho que deve ser testada ainda, que coincide com o alvo aqui de $98, né? Essa regiãozinha aqui de topos prévios. Deixa eu fazer aqui meu quadradinho, fica melhor, cadê? Eu falei 150 também só por conta daquela reportagem que eu trouxe na semana passada do JP, né? Que fala em dólar, petróleo a $150. Ah, Mas sim, tem muito chão ainda. muita coisa para acontecer. Mas 98 eu acho que é um valor que tende a ser buscado, né? Se ele testar aqui a região dos 87, não perder e embicar para cima de novo, eu acho que é um alvo terminal aí para ele depois ficar zigue-zagueando aqui de lado. Pô. Não, e aí, como eu disse, acho que a gente tem essa oportunidade aí de estar falando num insights de virada de mês. E queria saber do resto do pessoal, como é que foi carteira, como é que foi clientes. Eu sei que nem todo mundo tem o foco de gestão de liquidez, mas quem tem, quem está na ponta aí com os clientes, o que eles estão vendo, o que vocês viram, o que aconteceu. Eu já falo, eu falo bastante quando eu acerto, mas quando eu erro eu também falo. As carteiras elas não performaram legal em setembro, tá? Né, não me vem à cabeça agora, mas acho que nenhuma bateu o CDI, tiveram algumas no negativo, mas ficou entre 0 e 1. A nossa Então, mais baixa foi 116% de CDI, né, César? é, Foi ruinzinho, assim, comparado com as outras. você é um safado, né? Você é um caso à parte aí. Mas numa amostragem maior, as carteiras, elas, de fato, passaram aí por essas dificuldades dos mercados nos últimos 2 meses. O legal é você comentar, Urban, até um caso, né, justamente até explicar isso para o cliente, né, eu vi que você comentou hoje com o cliente também, o mês foi ruim, né, então, você inicia hoje o Insights mostrando todas as posições, quase tudo caindo, né, Uhum. praticamente, então não era aqui esse é aquele mês que sorri mais quem perdeu menos, né. Esse é um mês que você vê que o custo do hedge ele sai barato, né? Que o que segurou as carteiras aí foram hedges, tanto petróleo quanto dólar. A gente tem uma posição relativamente. Uma posição considerável em venda de dólar, né? Que esse mês sofreu. A gente ainda está ganhando, estamos bem vendido em dólar, mas esse movimento recente aí bateu. Quanto fechou hoje, Ale? Uns 5 e 5? 5 e Uhum. 6. Dolinha fechou hoje 5.084,5. O futuro, né? O comercial eu olhei aqui, o spot 5 e 5066. 6. Então, pô, é bastante. A gente tava falando de. Tava torcendo para baixar mais, mas a gente estava conversando com o dólar a 4,80, né? Ele sai de Uhum. 4,80 para 5,5. Ele vai machucar as nossas posições vendidas. De novo, quando a gente olha a janela, e é isso que tem que conscientizar cliente. Os caras também são muito imediatistas, muito mês a mês. Esse mês foi ruim, ou não foi tão bom. Pô, mas vamos ampliar a janela? Vamos olhar o todo? No todo, a gente está muito bem vendido em dólar, muito bem comprado em petro, muito bem posicionado em pré-fixada. E é isso, é um monte de oportunidade. Né? Pô, o Ale mostrou aí o gráfico do DI voltando na casa dos 11%. Pô, fazia tempo que eu não via pré-fixada boa. Eu não sei se vocês acompanharam uma emissão, a Daisy acompanha todas, aí eu não sei o resto, acompanha as últimas emissões de crédito privado, principalmente Nauta, se eu não me engano, lançou um ativo pré-fixado em 14% isento. Pô, 14% ao ano isento, já líquido. Isso é boa taxa, né? Então, é, o que eu quero dizer assim, o mercado de renda fixa geralmente sai na frente, tá? A liquidez de taxa de juros é muito maior do que a nossa liquidez de bolsa. Então, os DIs e as rendas fixas estressam primeiro. Por isso que eu gosto sempre de começar por elas. Chegou dinheiro novo, vamos alocar onde? Pô, aloca hoje, né? Aloca primeiro em renda fixa, porque ela saiu na frente. A bolsa, ela nem refletiu ainda, né? Ela nem caiu o que precisava cair, se a gente olhar o que aconteceu com o movimento dos DIs. Então, para mim, o DI abre primeiro e depois o resto
o resto sofre, né? O resto é impactado. Então eu prefiro começar com renda fixa. É dinheiro novo, vai alocando nessas boas taxas de juros. Ah, a taxa de juros voltou a convergir ou estabilizou, de modo que um pré não faz mais sentido de novo, a gente volta para para renda variável, a gente volta a olhar ações. É, eu não sei se todo mundo gosta desse tema, né, de petróleo e petroleiras, mas o BTG soltou um arquivo bacana, um documento bacana que eu compartilhei só no grupo de traders, e aí qualquer coisa eu mando no nosso grupo em geral ou nos individuais, especificamente sobre petróleos e sobre as operadoras de petróleo, né? Então, como principalmente as minors, Petro não está tão descontada, mas se a gente pegar as menores, né, 3R, PetroRio, Recôncavo, o desconto do petróleo é gigantesco. A gente está falando de 30% de desconto, né? Então, o petróleo subiu, sei lá quantos por cento, as operadoras não. E aí está embutindo um risco operacional gigantesco, né? Então, sim, também tem boas oportunidades em renda variável. Eu só estou dando prioridade para a gente montar as boas posições em renda fixa, carregar essa posição e aí depois vai realocando em ações. Sim. Olha o comparativo aqui do DI Futuro com o Ibov, né? O DI Futuro deu uma bela pancada, o Ibov sentiu um pouquinho, mas poderia ter caído bem mais, né? No comparativo do DI Futuro, né? Então, até que não estamos tão ruins aqui, dado essa grande puxada do DI. Exato. Ninguém conversou com o cliente essa semana passada, final de mês, teve que justificar uma rentabilidade negativa, ou só falou, foi assim, Deus quis, o Deus do mercado quis assim. Deixa a cargo de Jesus Cristo, assim. Ou só culpou o governo, né? É culpa, não tinha que justificar, é culpa do governo. Culpa do governo, tudo caiu, Ô, Urba, mas... Foi. um movimento que eu tô observando aqui, né? O alumínio, ele tá dando uma bela de uma puxada aqui. Eu não sei se você viu traçando aqui os desenhos. E Sebave está fazendo uma sinalização aqui de tentativa de reversão, né? Eu sei que você já acompanhou essa empresa, já chegamos a falar dela, inclusive. Então, vale a pena ficar de olho aqui em algum tipo de rompimento, um evento aqui que mostre intenção de fato aí dos compradores na empresa. Acho que tem bastante espaço aí para recuperar aí alguma coisa. O papel está cotado Cara, hoje aí a 4,44. Se acompanhar metade do movimento ali do alumínio, dá para pegar alguma coisinha. eu não só acompanho bem essa empresa, como estou bem casado com ela. Essa é mais uma tese de longuíssimo prazo aí para mim. Porque, cara, quando eu fui estudar essa empresa, já tem uns 2, 3 anos, eu achei fantástica. Pô, uma empresa de alumínio completamente verticalizada, né? Ela é autossuficiente em energia. Alumínio é muito sensível à energia, né? Alumínio é intensivo em energia. Então, ela é autossuficiente em energia, ela produz a própria energia. O custo de produção dela era assim, era topo de cadeia, sabe? Tava rivalizando com as melhores do mundo. Foi uma puta empresa, né? Puta empresa. E aí virou um lindo caso de longo prazo para mim. Sim. Estou bem mal comprado, não. Fica de olho, pode ser que você consiga baixar teu preço médio aí de forma técnica. Eu estou baixando o preço médio faz uma década, né? Mas eu gosto muito da empresa, tá? Eu acho um baita case é que o alumínio, de fato, ele passou por um momento complicado, né? Você está com o gráfico aí aberto, mas como ele é intensivo em energia, para quem não tem as fontes renováveis, ele é muito poluente, uma commodity muito poluente. E aí a China começou a embargar isso aí e fez mal pro. Fora que a gente começou a flertar com recessão, aí veio pandemia, aí veio para acabar de arrebentar mesmo. Mas eu gosto muito da empresa, da CBA. Eles colocaram um presidente, trocaram recentemente o CEO, assim, coisa de alguns poucos anos também. Entrou um cara muito bom, um cara que entende muito, ele veio do mercado de energia, se eu não me engano.
Então, pô, eu gosto da empresa, sou suspeito, apesar do preço médio eterno aí, eu gosto. É isso. Dúvidas? Traumas? Alguém está digitando, vamos ver. Pô, trauma sim. Aprendi errado, ué. Foi só um mês, foi só um mês. Não, já, ainda bem que já. Mas o Urban já ensinou que quando o cliente questiona, a gente responde. Como é que é? O alumínio precisa de uma usina elétrica ao lado dela, de mais ou menos 35% na produção. Caraca, bastante. Acho que a Desi deu umas travadas, né? Deu. Travou. Aí depois ela mutou? Eu não sabia. Eu aprendi hoje com o César. Pô, tá na cadeia aí, Desi, que tá travado? Travou, Desi. Tá travando, professor. O sinal do presídio aí tá ruim. Travou de vez. Pô, e ela ia falar alguma coisa que ela aprendeu comigo, até Emocionou. fiquei curioso para saber o que ensinei. Fica para responder quando o cliente começa a questionar a queda. Ah, sei lá, é isso. Ah, não, é de ter fé, né? É, não, tenha fé, vai melhorar, vai melhorar. Ora um pouco aí, que é isso. Vai subir, tenha fé. É. Só Isso é faz uma importante. oração aí, vai dar certo. Legal, meu povo. Ó, o Ale, ó, saiu uma dica hoje aí, hein? Quem não pegou, só não pegou quem não quis, hein? Compra. Essa pode comprar bastante, entrem, todos entrem. Eu preciso que esse preço suba aí. Compram em grande quantidade, por favor. É a melhor empresa que tem, tirem todas essas economias, compre essa ação. Não tem ainda um gatilho de entrada, né? Mas tá. Tem sim. A gente falou aqui, tem gatilho, pode entrar. Precisamos. Show de bola. Então, valeu, galera. Boa noite. Boa Valeu, semana. Rato. Valeu, Atão. Valeu. Então, galera, assim, a ideia é sempre essa, colocar muito em discussão. De novo, reforço com vocês, tragam insights, tragam dúvidas de clientes. Acho que o bate-papo sempre é válido. Então, não tenham medo de perguntar, né? Não existe pergunta boba, existe bobo que não pergunta. Tragam ideias, informações, o que vocês acham. Ou não estão tá fazendo visita, né, Urba, né, João? Se a gente não tá tendo dúvida com o cliente, não tá trazendo aqui, se aproveitar, se na minha época tivesse um troço desse, eu tava feliz. Então, eu acho que a ideia é válida, colocar à disposição de vocês o Urba, o Alê, para vocês trazerem insights, ideias, dúvidas, o que está pensando, para onde o mercado está indo. Os clientes estão questionando, os clientes estão mais exigentes, não é mais qualquer coisa que você vende. Essa ideia de tenha fé que vai subir, isso acabou. Ó, o Rodrigo, vai, Rodrigo. Tá no mute, tá no mute. Ó, o Rodrigo, viu que o Rodrigo opera com tela ali, em duas telas ali. Olha para cima e a câmera pega do lado. O bicho ele Cara experimentado. Eu cheguei depois, eu não sei se vocês falaram alguma coisa. E a Petro? O Urba vendeu tudo e comprou Oi. Comprei a CBA. Me ajuda aí. Mostra aí, ela. Ah, não, mas eu vou até. É que não dá para colocar arquivo aqui, né? Eu tentei e não consegui. Mas enquanto o Ale fala aí, eu vou ver se eu descubro como sobe um arquivo. O que eu comentei de Petro, né? Bem como. Não tá no mute. Bem como o petróleo, né? Rompeu um topo importante, né? Esse topo ainda não foi testado. Ele foi rompido com região de gap, tá? E tem uma sinalização aqui de topo duplo, tá? Tem uma sinalizaçãozinha aqui de topo duplo na Petro. Uma correção aqui até R$ 31,95, R$ 32
É um alvo de um micro pivô, né? Porque ligeiramente esse topo é um pouquinho mais baixo, tá? Então tem um micro pivô, mas é a mesma coisa que a projeção aqui de um topo duplo. E não me espantaria, né, de vir aqui nos R$ 30 com 88, 30 e 50, para testar o topo rompido, fazer o fechamento do gap, para talvez, né, voltar aí a subir, né? Mas tem vários outros fatores que podem influenciar para de repente amanhã já virar para cima e buscar um terceiro alvo dessa última pernada de baixo, lá nos 38, que inclusive é alvo de uma série de casas de análises, né? Já colocaram aí o preço lá na casa dos 38, mas graficamente falando, está precisando de um recuo, tem uma sinalização aqui de topo, né? Deixa eu ver se tem alguma divergência aqui nos indicadores. O ABV também, ó, já está fazendo topos iguais, né? Esse indicador que demonstra aqui o volume, então ele também está fazendo topos iguais, tá? Não tem nenhuma divergência com o preço, mas quando você vê uma sinalização lá de topo duplo, o que não poderia aparecer aqui para a gente era um OBV. Opa, deixa eu tirar o imã aqui. É um OBV apontando para cima, por exemplo, que aí a gente ia ter uma divergência de alta, né, com a expectativa de romper o topinho prévio. Então o indicador também está condizente aí, então fico mais tranquilo para dizer que uma queda é natural e que ela pode acontecer sim, né, para buscar essa região de topo prévio. Boa, eu não descobri como é que coloca documento aqui, então eu mandei lá no nosso grupo geral. Edu, não sei se você. Edu não, o Rodrigo, né? Rodrigo, eu não sei se você tá lá, mas qualquer coisa a gente faz chegar a você esse documento. Eu comentei mais cedo, acho que você não estava. O BTG soltou um estudo sobre petróleo e sobre as operadoras de petróleo, em especial Petro e as três minors, né? 3R, PetroRio e PetroRecôncavo. E eu concordo com o posicionamento deles de que Petro voltou, para mim, não deixou de ser, né? Mas voltou a ser um caso de petróleo. Então, assim, volta e meia a gente passa por risco político dentro da Petro, mas eu acho uma baita empresa, uma baita operadora de petróleo, as margens são altíssimas, também pau a pau com as maiores do setor aí. Acho que em relação a uma das margens, se eu não me engano, é margem EBITDA, ela só perde para a Saudi Aramco, que é a maior do mundo, né? E até com Vardia. Então eu gosto do caso, ganhamos bastante dinheiro com ela, soltei todas as posições aí na casa dos 34, porque também era um preço que eu deixei lá, né? Deixei na pedra e pegou, e aí você tem que aceitar a saída. Mas eu acho um baita case, tá? Um baita case de Brasil e de commodities. Eu não acho que a gente vai se livrar de petróleo tão cedo. Também não, a gente falou aqui, acho que você já estava também, essa casa aí dos muito acima de US$ 100, pelo menos por curto prazo, acho muito exagerado, mas eu ainda gosto do case. Estamos sem posição nela, mas ela negocia, se a gente olhar múltiplos, principalmente de dividend yield, ela negocia preços bem descontados em relação a outras operadoras. É meio parecido com o caso de Vale, tá? Se a gente pega Petro e Vale e compara com os peers, a gente vê que elas estão tão descontadas. No nosso caso, no caso do Brasil, né, da Bolsa, a gente tem algumas vantagens de terem as minors que estão mais descontadas ainda. Então, você pega uma PetroRio, ela está muito mais barata do que a Petro, que já está mais barata versus peers globais, né? Então, acho que a gente tem bons casos aí, eu gosto desse caso. A gente tem posição em petróleo, a gente tem posição em 3R, já tivemos bastante posição em Petrobras também. E ó, no mensal está subindo há 6 meses seguidos, só. Ou seja, está precisando de um respiro aí, pegar um fôlego para voltar a subir. Tá perguntando aí, 3R. Sim. Eu A gente, escrevi no chat. a gente tem posição não. Não é uma posição que eu me orgulho tanto assim, mas estamos lá, estamos ganhando dinheiro. Até ia comentar alguma coisa a mais, me esqueci.
Ah, não, vocês viram. Pô, essa era boa, Ale, para mostrar gráfico. A Azevedo e Travassos. Tá AZV4. tá entrando no ramo de petróleo, né? É. É isso. Eu cheguei a Tanuri. comentar dela, né? Que tinha possibilidade de dobrar e tal. Acho que eu falei que estava mais ou menos aqui, assim, aí despencou, né? Houve uma realização aí muito forte e voltando a subir aí, tentando calcar novos ares aí, a ZEV. É uma posição difícil, delicada, a volatilidade do papel é muito alta, então para Sim, entrar sim. tem que ter sangue frio, porque num dia sobe 10, no outro cai 5, né? Uma volatilidade muito alta, ó, um dia aí subiu 17,28, no outro, apesar da abertura do gap, né, caiu 1,34 com uma amplitude também muito grande, né? O papel que está aí no meio desse tipo de assunto, de vai ou não vai, petróleo é um negócio, um treco delicado para novos entrantes, né? Então é um papel que tende a porrar, mas com muita volatilidade. Então, para quem não tem estômago, ficaria de fora. Isso é. Alguém sabe se vai subir a gasolina no posto? Se eu Ou na sei, linha? Alguém Putz, eu vi a Bicom hoje cedo. faço ideia. Eu recebo, quer ver? Tem uns caras que me mandam isso. Defasagem de posto. Aqui, A ó. defasagem de custo ainda está alta. Ela teria que subir mais menos do que da semana passada, por exemplo, fazendo um comparativo. Isso aí. Mais dúvidas? Eu vou encerrar a gravação por aqui. Depois já bateu 1h10 de reunião. E fica para o Off the Records, aquele bate-papo descontraído, aquelas informações que rendem mais de 20% por semana, que só tem aqui. É isso. Obrigado a todos, agradeço mais uma vez a presença, fica sempre o convite. Esse é um bate-papo aberto, se quiser convidar amigos, clientes, pessoas, cunhados, sogra, fiquem à vontade para a gente trocar essa ideia, informação. E sempre joguem ideias, se tiver ideia para a gente acrescentar, trazer um papo novo, tentar trazer uma informação mais clara, fiquem à vontade. Obrigado a todos e boa noite. Boa noite, obrigado.